Naquela segunda-feira de manhã, um frio incomum cobria as ruas de Campinas, no estado de São Paulo. A neblina era tão densa que mal conseguia enxergar o portão da nossa casa. Meu nome é Beatriz Almeida. Tenho 24 anos e trabalho como analista financeira em uma empresa de investimentos. Durante toda a minha vida, sempre acreditei que o maior medo de uma filha era perder o pai. Eu só não imaginava que esse medo começaria exatamente no instante em que 2 detetives bateram à minha porta. As batidas eram fortes, rápidas e desesperadas. Quando abri a porta, encontrei 2 homens usando casacos escuros. Um deles mostrou discretamente sua identificação e perguntou se minha madrasta, Patrícia, estava em casa. Respondi que ela havia saído poucos minutos antes para comprar o café da manhã. Os 2 trocaram um olhar silencioso. Então o detetive mais velho aproximou-se, certificou-se de que nenhum vizinho estava observando e falou quase sem mover os lábios. Senhorita Almeida, escute com muita atenção. Tire seu pai desta casa ainda hoje. Não demonstre medo. Não faça perguntas perto dela. A mulher com quem ele se casou está sendo investigada por crimes extremamente graves. Meu coração praticamente parou. Antes que eu conseguisse dizer qualquer palavra, ele colocou um envelope grosso e lacrado em minhas mãos. Abra somente quando estiver completamente sozinha. Se ela descobrir que nós estivemos aqui, seu pai poderá morrer antes do fim do dia. Senti minhas pernas perderem a força. Observei os 2 entrarem no carro descaracterizado e desaparecerem lentamente entre a neblina. Continuei parada na varanda durante alguns segundos, tentando convencer a mim mesma de que aquilo não podia ser real. Mas o peso daquele envelope dizia exatamente o contrário. 2 horas depois, estacionei meu carro em um estacionamento vazio, longe da minha casa. Tranquei as portas, desliguei o telefone e finalmente rompi o lacre. Dentro havia fotografias, documentos judiciais, relatórios policiais e exames médicos. A primeira fotografia mostrava Patrícia usando outro nome ao lado de um homem muito mais velho. A segunda mostrava outro casamento. A terceira, outro marido. Todos haviam morrido poucos meses depois da cerimônia. Minhas mãos começaram a tremer. Continue lendo. Segundo o relatório, todos apresentaram exatamente os mesmos sintomas: perda de memória, fraqueza constante, dificuldade para respirar e um rápido agravamento da saúde. Os médicos sempre concluíam que se tratava de doenças naturais. Então, cheguei à última página. Nela havia uma frase escrita em letras vermelhas. Se você está lendo este arquivo, existe uma grande possibilidade de que seu pai seja a próxima vítima, e a pessoa responsável está vivendo dentro da mesma casa que vocês. Naquele instante, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Patrícia. Filha, estou voltando para casa. Preparei uma surpresa para o almoço do seu pai. Pela primeira vez na minha vida, senti medo de voltar para minha própria casa. Fiquei olhando para a mensagem durante vários segundos. Qualquer outra pessoa teria enxergado apenas o carinho de uma esposa dedicada. Eu, porém, acabará de ler um relatório que dizia exatamente o contrário. Mesmo com as mãos tremendo, respondi normalmente, dizendo que também estava voltando para casa. Não podia permitir que Patrícia percebesse qualquer mudança no meu comportamento. Antes de ligar o carro, escondi o envelope dentro do compartimento do step e memorizei cada detalhe dos documentos. Se alguém encontrasse aquele arquivo, toda a investigação poderia ser comprometida. Quando entrei em casa, senti o cheiro do almoço vindo da cozinha. Patrícia apareceu sorrindo, usando um avental claro e segurando uma panela fumegante. Seu pai já vai descer. Hoje preparei o prato favorito dele. Aquela frase fez um arrepio percorrer meu corpo. Meu pai apareceu poucos minutos depois. Bastou olhar para seu rosto para perceber algo que eu havia ignorado durante meses. Ele parecia muito mais magro. Seus movimentos estavam lentos e suas mãos tremiam discretamente enquanto se sentava à mesa. Durante o almoço, permaneci observando Patrícia sem que ela percebesse. Ela serviu o prato do meu pai pessoalmente. Depois colocou diante dele uma pequena xícara de chá de ervas e insistiu para que ele bebesse antes de começar a comer. Meu instinto gritava para impedir aquilo, mas eu ainda não tinha provas suficientes. Respirei fundo e permaneci em silêncio. Naquela tarde,
Esperei Patrícia sair para uma consulta de rotina. Assim que ouvi o carro deixando a garagem, entrei rapidamente no escritório do meu pai. Como eu administrava parte do setor financeiro da empresa da família, possuía autorização para acessar todas as contas corporativas. Comecei a analisar as movimentações bancárias dos últimos meses. Nos primeiros minutos, nada parecia normal. Depois encontrei diversas transferências pequenas realizadas sempre na mesma data de cada mês. Separadas, elas passavam despercebidas. Somadas, ultrapassavam R$ 900 mil. Segui o destino do dinheiro até uma empresa registrada em Recife. Não existia qualquer contrato com aquela empresa, nenhuma nota fiscal, nenhum serviço prestado, apenas transferências constantes. Meu coração acelerou. Continuei investigando e descobri que o representante daquela empresa chamava-se Ricardo Sampaio. Alguns minutos depois, encontrei um antigo registro empresarial. O nome de Patrícia aparecia como sócia de Ricardo anos antes de conhecer meu pai. Aquilo não podia ser coincidência. Enquanto eu copiava os documentos para um dispositivo protegido por senha, ouvi a porta da frente se abrir. Patrícia havia voltado muito mais cedo do que o esperado. Fechei rapidamente o computador e saí do escritório exatamente quando ela entrava no corredor. Ela sorriu. Perguntou se eu estava procurando meu pai. Respondi que sim. Por um breve segundo, seus olhos permaneceram fixos nos meus. Foi como se ela estivesse tentando descobrir se eu sabia de alguma coisa. Naquela noite, depois do jantar, meu pai começou a tossir violentamente logo após terminar o chá preparado por Patrícia. Seu rosto perdeu a cor. Ele levou a mão ao peito, tentando recuperar o ar. Patrícia permaneceu imóvel por alguns segundos, observando tudo em silêncio. Foi nesse instante que compreendi que o relatório dos detetives estava dizendo a verdade. E, antes que ela pudesse reagir, corri para salvar a vida do meu pai, sem imaginar que alguém escondido do lado de fora da nossa casa observava cada movimento através da janela da sala. Corri até o armário da sala, onde meu pai costumava guardar seus medicamentos de emergência. Enquanto ele lutava para respirar, procurei desesperadamente o inalador que sempre permanecia no mesmo lugar. Ele havia desaparecido. Olhei imediatamente para Patrícia. Ela fingia estar em choque, repetindo que não entendia o que estava acontecendo, mas seus olhos percorriam a sala como se procurassem alguma coisa. Sem perder mais um segundo, subi correndo até meu quarto. Eu mantinha um inalador reserva desde a última crise respiratória do meu pai, ocorrida poucas semanas antes. Na época, achei exagero comprar outro. Naquela noite, aquele pequeno gesto provavelmente salvou sua vida. Assim que o medicamento fez efeito, coloquei meu pai no carro e dirigi em alta velocidade até um hospital particular de Campinas. Durante todo o trajeto, Patrícia insistia para que voltássemos para casa, dizendo que aquilo era apenas uma crise passageira. Quanto mais ela tentava impedir a internação, mais certeza eu tinha de que os detetives estavam certos. No hospital, os médicos estabilizaram meu pai e solicitaram exames completos. Enquanto aguardávamos os resultados, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o mesmo detetive que havia aparecido na minha porta. Ele perguntou apenas uma frase: "Seu pai ainda está vivo?" Respondi que sim. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de alívio. Então ele me explicou que a investigação havia avançado nas últimas horas. A Polícia Federal monitorava Patrícia havia quase um ano por suspeita de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes patrimoniais contra idosos milionários. Segundo ele, existiam outras famílias sendo investigadas. Meu pai não era a primeira vítima e talvez nem fosse a última. Antes de desligar, o detetive fez um pedido que mudaria completamente o rumo daquela história. Ele precisava que eu voltasse para casa e continuasse fingindo que não desconfiava de absolutamente nada. Somente assim seria possível prender todos os envolvidos. Na manhã seguinte, depois que meu pai recebeu alta, não o levei para casa. Com a ajuda dos investigadores, ele foi levado discretamente para a residência de um antigo amigo da família, um advogado aposentado que aceitou protegê-lo até o fim da operação. Patrícia acreditava que ele continuava descansando
dançando em nosso quarto. Era exatamente isso que queríamos. Naquela mesma tarde, transformei nossa casa em uma armadilha silenciosa. Instalei pequenas câmeras escondidas em porta-retratos, estantes e detectores de fumaça. Também posicionei microfones discretos na sala, no escritório e próximo ao cofre onde meu pai guardava os documentos mais importantes. Todos os equipamentos transmitiam as imagens em tempo real para um servidor seguro utilizado pela equipe de investigação. Depois acessei o sistema financeiro da empresa e ativei um protocolo especial de segurança. Qualquer tentativa de movimentar grandes quantias bloquearia automaticamente as contas e registraria todas as informações do usuário. Faltava apenas fazer Patrícia acreditar que seu plano finalmente poderia ser concluído. Pouco antes das 18 horas, enviei uma mensagem. Escrevi que meu pai havia piorado muito, permanecia desacordado no quarto e provavelmente não resistiria até a manhã seguinte. Ela respondeu menos de 1 minuto depois. Estou indo agora. Não faça nada até eu chegar. Enquanto observava aquela resposta na tela do celular, senti um frio percorrer meu corpo. Eu sabia que, naquela noite, Patrícia pisaria na nossa casa acreditando que estava prestes a herdar toda a fortuna da minha família. O que ela ainda não imaginava era que cada palavra, cada movimento e cada decisão seriam registrados. E que aquela seria a última noite em que pisaria naquela casa como uma mulher livre. Pouco antes das 20 horas, apaguei quase todas as luzes da casa e permaneci sentada na sala, fingindo estar completamente abatida. Meu telefone estava conectado discretamente ao sistema de monitoramento instalado pelos investigadores. Do lado de fora, veículos descaracterizados permaneciam espalhados pela rua, invisíveis para qualquer pessoa que não soubesse da operação. Às 22 horas, os faróis de um automóvel preto iluminaram a garagem. Patrícia desceu primeiro. Logo atrás dela apareceu Ricardo Sampaio carregando uma pasta de couro e um computador portátil. Eles entraram sem sequer me cumprimentar. Patrícia perguntou imediatamente onde meu pai estava. Com a voz trêmula, respondi que ele permanecia desacordado no quarto e que os médicos acreditavam que talvez não resistisse até o amanhecer. Ela baixou a cabeça por alguns segundos. Depois sorriu. Não era o sorriso carinhoso que ela mostrava diante dos vizinhos. Era um sorriso frio. Vitorioso. Ela olhou para Ricardo e disse, em voz baixa: finalmente chegou o momento. Os dois caminharam diretamente para o escritório. Pela câmera escondida atrás da estante, eu assisti a tudo em tempo real. Ricardo abriu sua pasta e retirou diversos documentos de transferência patrimonial. Patrícia pegou uma pequena chave escondida dentro da bolsa e abriu o cofre onde meu pai guardava escrituras, contratos e documentos pessoais. Enquanto organizavam os papéis, Ricardo perguntou se ela tinha certeza de que ninguém desconfiava. Patrícia respondeu com uma tranquilidade assustadora. Durante meses eu controlei cada remédio, cada refeição e cada xícara de chá. Todos acreditaram que a saúde dele estava piorando naturalmente. Amanhã todos vão pensar que ele simplesmente não resistiu. Meu coração acelerou. Era a confissão que os investigadores esperavam. Mas ela continuou falando. Disse que meu pai não era o primeiro, nem seria o último. Contou que havia usado exatamente o mesmo método contra outros homens ricos em diferentes estados do Brasil e que sempre desaparecia antes que alguém percebesse o esquema. Ricardo sorriu e respondeu que, assim que concluíssem as transferências bancárias, deixariam o país. Naquele instante, ele tentou acessar as contas da empresa. A tela exibiu imediatamente um bloqueio de segurança. Ele tentou novamente, pela terceira vez. O sistema recusou o acesso e registrou automaticamente todas as credenciais utilizadas. O desespero começou a aparecer em seu rosto. Patrícia percebeu que alguma coisa estava errada. Ela virou lentamente em minha direção. Foi você. Não era uma pergunta, era uma certeza. Ela caminhou até mim, tentando arrancar meu telefone das minhas mãos. Antes que conseguisse me tocar, uma voz firme ecoou pela casa.
Polícia Federal. Ninguém se mova. As portas foram abertas quase ao mesmo tempo. Agentes entraram pela frente, pelos fundos e pela garagem. Ricardo tentou fugir pela cozinha, mas foi imobilizado antes de alcançar o quintal. Patricia Permanece Parada olhou ao redor da sala. Depois viu as pequenas câmeras escondidas. Naquele momento, compreendeu que tudo havia terminado. Enquanto um agente colocava as algemas em seus pulsos, ela olhou para mim pela última vez. Pela primeira vez desde que a conheci, seu rosto não demonstrava confiança. Demonstrava medo. Nas semanas seguintes, a investigação revelou que ela fazia parte de uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em diversas famílias brasileiras. Outras vítimas foram identificadas. Contas bancárias foram bloqueadas. Imóveis adquiridos ilegalmente foram confiscados. Meu pai iniciou imediatamente um tratamento especializado. Os médicos confirmaram que a intoxicação havia sido interrompida a tempo e que, com acompanhamento adequado, ele teria uma recuperação significativa. Meses depois, voltamos a tomar café juntos na varanda de casa. Naquela manhã, ele segurou minha mão e disse que jamais conseguiria agradecer por eu ter acreditado em um simples aviso dado por 2 desconhecidos. Sorri enquanto observava o sol nascer. Naquele instante, compreendi que existem pessoas capazes de esconder a maldade atrás do sorriso mais gentil. Mas também aprendi que a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer, por mais bem planejada que seja mentira. E, sempre que alguém pergunta qual foi o dia mais assustador da minha vida, minha resposta continua sendo a mesma. Tudo começou em uma fria segunda-feira de manhã, quando 2 detetives bateram à minha